Sem uma reforma agrária, meus amigos, não haverá progresso em nosso país. Sem acabar com o monopólio da propriedade da terra, não poderá haver progresso no Brasil. Enquanto não acabarmos com o latifúndio, o monopólio da terra nas mãos de uma minoria de grandes proprietários, uns 4.000 proprietários abastados, são donos da maior parte da terra brasileira. 80% do camponesmo, do trabalhador do campo ou do camponês do Brasil não tem um palmo de terra. Isso eu vi na primeira vez na Marcha da Coluna. Atravessando o Brasil, desde Mato Grosso, aqui nos estados do Sul não se sentia tanto, não era tão visível. Mas a partir de Mato Grosso, Goiás, todo o Nordeste que nós atravessamos, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, passamos depois a Bahia e fomos até o norte de Minas Gerais, o quadro era o mesmo. Homens idosos, muitos deles de cabeça branca, eu os encontrava ajoelhados no chão. O que está fazendo ajoelhado aí no chão? Estava lavrando a terra com uma faquinha de mesa. Dessas faquinhas, facas de cabo de madeira, sem o cabo, segurava na lâmina e com o lugar do cabo é que estava cutucando a terra. Perguntava a cada um, e você não tem uma enxada? Ele disse, há muitos anos que eu não vejo uma nota de R$1.000, que era a unidade monetária da época. Quer dizer, essa era a realidade brasileira. Foi isso que me despertou a mim, porque eu fui formado numa escola militar, né? Preparado para matar e não para estudar sociologia ou economia política, etc. E qual era a causa disso? Era um paradoxo, um Brasil imenso, esse país de 8 milhões e tantos quilômetros quadrados, e a maioria do trabalhador do campo não tem um palmo de terra. Isso me alertava para a situação concreta do povo brasileiro, daquele que trabalha no interior, subordinado aos fazendeiros e assassinado friamente, porque o assassinato de trabalhadores do campo continua no país, se acelerou nos últimos anos, né? Já não matam somente o trabalhador, matam também os seus advogados, aqueles que defendem os seus interesses no choque de interesses com o fazendeiro, com o grande proprietário. A reforma agrária no Brasil é realmente uma necessidade urgente. Eu fui educado, sou natural lá de Porto Alegre, mas fui educado desde os 6 anos de idade no Rio de Janeiro. Nunca vi naquela cidade uma situação de miséria tão grande. E os governantes assistem a tudo isso sem nenhum interesse de resolver esse problema, né? Em verão chuvoso, inverno chuvoso, e famílias inteiras com crianças de colo, etc., sem um teto para se abrigar das intempéries. Dormindo nas calçadas no Rio de Janeiro, debaixo dos viadutos, na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, durante tempos, um grupo de famílias estava acampado ali, sem nenhum teto, sem nenhum abrigo. E a miséria, a fome aumenta cada vez mais. Essa Constituição é um documento coletivo, naturalmente tem aspectos bons, aspectos negativos, né? Mas predominantemente é reacionária e negativa e prejudicial às grandes massas trabalhadoras. Ela assegura agora o direito de greve, mas, de outro lado, se a greve depende exclusivamente da vontade do trabalhador, é o que está escrito, se o sindicato pode ser organizado independente de qualquer intervenção estranha, como diz a Constituição, de outro lado, o artigo 142 permite aos militares, em nome de garantia da lei e da ordem, e notem bem, da ordem em geral, da ordem a critério dos generais, porque senão diriam a ordem pública, né? Mas não se diz ordem pública. É garantia da lei e da ordem, os militares podem intervir em qualquer questão política. E já verificamos na última greve lá em Volta Redonda, né, como 3.000 soldados do Exército foram jogados contra a fábrica com tanques, canhões, baionetas. O armamento parecia que se tratava de destruir a fábrica, porque para destruir os operários não precisava um armamento tão pesado como eles levaram para a Volta Redonda. Naquele momento mataram 3 operários, né? Foi o que fez o Exército contra a greve de Volta Redonda.
Quer dizer, esse artigo 142, sobre ele foi feito um silêncio absoluto. A maioria dos brasileiros nem sabe que esse artigo existe dentro da Constituição, porque nenhum constituinte escreveu a respeito, combateu ou lutou contra a aprovação desse artigo. A verdade é que ele foi aprovado. Eu escrevi um artigo, foi publicado na Tribuna de Imprensa, em que eu mostrava que só a existência desse artigo já significava rasgar a Constituição. Tudo que ela tem de bom está anulado por esse artigo, porque a qualquer momento os militares podem considerar que o presidente da República está conspirando ou é prejudicial à ordem ou é perigoso, podem depor o presidente da República dentro da lei, dentro da Constituição. Quer dizer, eles têm atribuição constitucional de defender a lei e a ordem, garantir, como eles botam a palavra, é garantir a lei e a ordem. E houve ainda um demagogo que acrescentou uma frase que é inócua. Diz que, por iniciativa de qualquer dos poderes do Estado, os militares podem falar, mas quem tem tanques, canhões, navios de guerra, aviões, etc., consegue a iniciativa não de um poder, de todos os poderes do Estado, tomam essa iniciativa para que os militares possam realmente aplicar este artigo 142 contra os interesses do nosso povo. De maneira que é a mesma coisa que rasgar a Constituição. O que ela possa ter de bom está sempre ameaçado pela vontade dos militares e da ordem segundo a concepção deles, da cabeça quadrada dos generais que consideram ordem tem que ser anticomunismo, porque se não é anticomunismo, é desordem já. Mas é que esse é o perigo maior nessa Constituição. Desde 79, eu já proclamava a minha discordância com a orientação do partido, porque eles vinham lutando por uma revolução nacional libertadora, por um outro governo capitalista. Pensavam que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil era semelhante da Europa, quando foi muito diferente da Europa. Na Europa, o capitalismo surgiu como consequência do próprio desenvolvimento do feudalismo. Surgia a burguesia comercial, e essa burguesia comercial, pouco a pouco, foi se transformando em burguesia industrial, e surgiu o capitalismo em consequência do desenvolvimento do feudalismo. Aqui no Brasil, não houve isso. Foi a penetração imperialista que trouxe o capitalismo, um capitalismo dependente, ligado ao imperialismo. Hoje, liquidar a dominação imperialista no Brasil é liquidar também o capitalismo. Temos que lutar pelo socialismo. E eles estavam lutando por um governo burguês e continuam lutando por um governo capitalista. Nós, marxistas, chamamos de revolução, não é luta armada, forçosamente. A luta armada pode ser necessária ou desnecessária, depende das circunstâncias. A revolução é uma substituição de classes no poder. No caso brasileiro, a substituição da burguesia pelo proletariado no poder. Mas para fazer isso hoje no Brasil, nós precisaríamos de 3 condições básicas, fundamentais. Para que a revolução socialista possa ser vitoriosa no Brasil, seriam necessárias, em primeiro lugar, que à frente da classe operária exista um partido revolucionário. E é o que não temos, como eu já mostrei a vocês. Em segundo lugar, que a classe operária esteja organizada, pelo menos nos sindicatos, que é a forma mais elementar de organização dos trabalhadores. Também é precaríssima a organização ainda, devido a esse sistema sindical aprovado por Vargas em 1931, baseado na Carta del Lavoro de Mussolini, que foi com o Ministério do Trabalho que intervém nos sindicatos, que destitui dirigentes sindicais a qualquer momento, e que impõe esse imposto sindical que pesa sobre todos os trabalhadores, né? É evidente que esse sistema não interessa ao trabalhador afluir ao sindicato. No Rio de Janeiro nós temos 180 mil metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos, o ano passado, realizava eleição para a sua diretoria. Kits prontos para votar, quer dizer, em condições de votar naquele sindicato, de 180 mil metalúrgicos, eram apenas 11 mil, quer dizer, menos de 5%. Quer dizer, não vai ao sindicato. E a parte considerável da classe operária brasileira ainda está muito longe do sindicato. Se tomarmos toda a classe operária no seu conjunto, talvez não tenhamos 10% organizado, quer dizer, efetivamente organizado sindicalmente. Essa é uma das condições básicas para a realização de uma revolução vitoriosa para o socialismo. E ainda há uma terceira questão fundamental, porque quem faz a revolução não é apenas a classe operária.
A classe operária é dirigente porque é a classe mais consequente, a que tem maior interesse em mudar o regime, em conquistar um regime livre da exploração do homem pelo homem. Mas quem faz a revolução são as grandes massas populares. A classe operária com seus aliados fundamentais, que é o trabalhador do campo, milhões de brasileiros que estão no campo, que não são proletários, não são ainda assalariados, e a pequena burguesia urbana que tem contradições com o latifúndio e com o imperialismo. Mas a classe operária, para dirigir esses aliados, ela precisa ter um mínimo de democracia, para poder ter um jornal, ter meio de comunicações, para levar a sua linha, a sua orientação às grandes massas aliadas, às forças aliadas da classe operária. E isso não existe no Brasil. Nós estamos muito longe da democracia para o povo. A democracia no Brasil ainda é para uma elite. A ciência do proletariado, que é o marxismo, principalmente o marxismo-leninismo, que foi a primeira aplicação acertada do marxismo às condições concretas de um país como é a Rússia czarista, mostram o quanto é difícil a aplicação do marxismo. É muito fácil compreender o marxismo, repetir até frases inteiras dos seus teóricos, de Marx, Engels, Lenin, etc., de cor. Há muitos intelectuais que conhecem isso de cor e podem dizer, mas que fracassam quando se trata de aplicar o marxismo. Porque o marxismo precisa ser aplicado à realidade objetiva, como ela é. E nós desconhecemos a realidade brasileira. Essa que é a verdade. O nosso partido, o PCB, errou muito, sob a minha direção mesmo. Erramos muito porque desconhecíamos a realidade brasileira. E ainda hoje, o conhecimento da realidade brasileira ainda é muito precário. Notem, por exemplo, quando se fala de taxa da inflação. Qual é a taxa de inflação em determinado momento? Surgem logo uns 3 números, pelo menos, né? Do Tesouro Nacional, do Banco do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, discordando um do outro. Por quê? Porque é o desconhecimento da realidade ainda. É a falta de boas estatísticas, é a falta de realmente examinar a situação concreta no país. E se o conhecimento da realidade não é exato, a aplicação do marxismo é errada, que leva a erro, é inevitável o erro na aplicação do marxismo. Todos os erros dos sucessores de Lenin, que Lenin morreu muito jovem ainda, com 54 anos, em janeiro de 1924. Os seus sucessores cometeram graves erros por desconhecimento da realidade da própria Rússia soviética, que vinha da Rússia czarista, né? Que se originou na Rússia czarista. Lenin tinha um conhecimento profundo, não só do marxismo, da ciência, mas também da realidade russa. Com 25 anos já ele publicava um livro que foi a base de todo o seu conhecimento da realidade da sociedade russa, da sociedade czarista, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Ele tinha 25 anos, o livro foi editado, foi trabalhado em 95 e foi editado em 99. Né? Nós no Brasil hoje não temos ainda um trabalho desses, não conhecemos a realidade, que é muito complexa, porque a realidade brasileira é realmente de uma grande complexidade, cada estado, cada município, quase que é um caso separado, é um caso diferente. De maneira que o desconhecimento dessa realidade nos acarreta a cometermos erros muito graves na aplicação do marxismo. Quer dizer, é essa a causa fundamental dos erros cometidos pelos camaradas soviéticos, né, sucessores de Lenin. Quer dizer, com a morte de Lenin, as grandes lições de Lenin, o leninismo mesmo, foi abandonado pelos seus sucessores, que começaram a fazer uma aplicação errônea do marxismo. A democracia a democracia socialista desapareceu, as histórias eram deturpadas. Eu pegava um livro de história do Partido Bolchevique, mas nesse livro de história que se ensinava à criança, ao jovem, lá da União Soviética, não se citava o nome do Trotsky. Trotsky, no entanto, teve um papel importante, com todos os erros, tudo que ele possa ter errado, foi encarregado por Lenin de organizar o Exército Vermelho. E teve outras tarefas. Lenin sabia quem era Trotsky. Já em 1912, Lenin criticava Trotsky como liquidacionista, porque ele nunca compreendeu realmente o papel do partido, num partido revolucionário.
Mas quando ele aproximou-se da Revolução de 17 e ele quis participar da luta, Lenin não vacilou em deixá-lo no Comitê Central, atraí-lo para o Comitê Central e até para o Birô Político, onde ele foi membro do Birô Político, e deu-lhe tarefas, atribuiu a ele tarefas as mais importantes, sempre atento, no entanto, aos seus erros e à necessidade de corrigir os erros que Trotsky cometia. Companheiros, através das eleições não vai chegar ao socialismo. A dona Erundina, prefeita de São Paulo, tem razão quando ela diz isso. Ela errou quando tornou obrigatória a luta armada. Hoje não se pode dizer que a classe operária só vai chegar ao poder através da luta armada. Eu que luto pelo socialismo, com aquelas afirmações dela, eu me senti prejudicado. Porque eu luto pelo socialismo, mas não é obrigatoriamente a luta armada, eu não proclamo como indispensável. O que é possível chegar ao poder através da luta de massas, a pressão das massas populares, unidas, organizadas nos seus sindicatos, dirigidas por uma central de trabalhadores, única pode realmente chegar ao poder. É uma hipótese. Essa hipótese pode não se verificar na prática, mas que é uma hipótese viável, possível. Agora, se o inimigo utilizar as armas contra nós, aí nós temos que utilizar as armas contra ele também. Mas não que é obrigatório a classe operária se armar para tomar o poder. Ela precisa se unir, organizar-se, ser uma força organizada e unida, atrair massas, outras camadas sociais, a pequena burguesia, os trabalhadores do campo, para poder tomar o poder. Uma greve geral da camada operária mais alertada, mais viva, mais vigilante, é suficiente muitas vezes para tomar o poder. Vocês sabem, por exemplo, que essas grandes empresas de 10 mil, 15, 20, até de 30 mil trabalhadores, elas estão localizadas em 3 grandes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São 3 cidades, formam um triângulo de 400 quilômetros de lado. Essa classe operária é aquela que tem uma consciência política mais aguçada, mais avançada. Essa classe operária organizada, pelo menos que 2/3 delas estejam organizadas em sindicato, constitui uma força esmagadora, companheiros. Uma greve geral decretada tendo uma direção sindical única, uma central sindical para dirigi-la, ela constitui uma força que nenhum governo pode resistir por muito tempo. Porque começa a faltar tudo, a classe operária tem tudo na mão. Então falta energia elétrica, falta transporte urbano, falta luz, falta tudo, desde que a classe operária faça. E a última greve geral no Brasil já foi um passo bastante importante no sentido do caminho de conseguir uma greve geral eficiente em nosso país. Já foi um passo adiante. Já foi uma greve geral muito mais eficiente do que as anteriores. Mas que isso aí é que significa uma força tal que o próprio exército, as próprias forças armadas se dividem. Lenin diz, né? Não há revolução vitoriosa sem a participação das forças armadas no todo ou em parte. Quer dizer, que uma parte das forças armadas adira aos soldados, aos operários grevistas, já é suficiente para abrir um caminho, muitas vezes, para a pressão das massas levar a classe operária ao poder. É uma hipótese, mas é uma hipótese que pode ser verificada. Quer dizer, então não vamos chegar ao socialismo através de eleição, mas através da pressão das massas organizadas é possível chegar sem luta armada.